Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, e o texto sagrado diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Eu vou pedir uma gentileza para você, né? Se a gente puder repetir esse versículo junto. Algo que tem me ajudado muito ao longo dos anos, no que diz respeito a memorizar a Escritura, é a repetição, é a declaração dos textos. Então, se puder, diga comigo: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Bom, eu quero tomar essa declaração, um desses vários adjetivos que aqui é atribuído a Deus. Ele é chamado de Rei eterno, de imortal, de Deus único, mas uma das classificações nessa declaração de louvor e exaltação a Deus é que ele é chamado de invisível. A palavra aqui traduzida invisível no original grego é aoratos. Ela significa despercebido, o que não pode ser visto, né? E traduzido na maior parte das versões como invisível. Mais do que um adjetivo, eu costumo enfatizar que é uma característica apresentada pelo próprio Deus na revelação de si mesmo nas Escrituras. E concordam com isso várias outras afirmações bíblicas. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 18, nós lemos que ninguém jamais viu a Deus. Em João, no capítulo 5, no verso 37, o próprio Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado o testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Colossenses capítulo 1, verso 15. Paulo, falando de Jesus, diz: ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16, a Escritura afirma sobre o próprio Deus: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E por último, em 1 João 4,12, né, o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz: nunca ninguém viu a Deus. Com todo esse volume de declarações de Deus, né, não ter sido visto, dele ser chamado de invisível, de ninguém ter visto a sua forma, o que nós percebemos é que, mais do que informação, nós temos agora ênfase. Toda repetição pega um assunto e o leva da categoria de informativo para enfático. E por que Deus está dando ênfase a isso? Porque Deus decidiu ser, aos nossos olhos, né, no nosso relacionamento, o Deus invisível. Na própria Escritura, ao longo dos anos, e esse é um assunto que me chama a atenção faz tempo, Deus me fez considerar algumas coisas. E por muito tempo, por vários anos, eu sempre reconhecia pelo menos 3 elementos que me ajudam a entender por que é que Deus nunca quis ser visto, né, por cada um de nós. A primeira delas diz respeito ao que eu quero chamar de a questão da fé. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá da sua fé. Essa afirmação, ela é uma coluna da doutrina no Novo Testamento, onde diz que nós somos salvos por fé. Essa frase de que o justo viverá pela fé é repetida em Romanos, Gálatas e Hebreus. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Se a fé é a convicção daquilo que não se vê, e o justo vive por fé, relaciona com Deus com fé. Aliás, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é justamente a convicção do invisível, faz todo sentido que Deus não seja visto. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele diz: visto que andamos por fé e não por vista. A caminhada da fé, ela independe da vista dos olhos e ela é justamente a convicção daquilo que não se vê. Só isso seria motivo suficiente para entendermos porque Deus decidiu permanecer como Deus invisível. Mas há um segundo elemento que pode ser destacado. Isso está registrado lá em Deuteronômio, no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, vou ler o 12, depois vou ler do 15 ao 18, depois vou ler do 23 ao 24. Antes de ler esse texto, vale lembrar que a palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Isso significa o quê? No Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés, o que nós temos quando chega no 5º livro de Deuteronômio é uma espécie de recapitulação.
né? Tudo aquilo que, a partir do momento que Deus separa para si um povo como nação, os resgata do Egito e os conduz no êxodo rumo à terra prometida. Tudo o que de mais importante ele falou em mandamentos e ordenanças. E o que nós podemos chamar de highlights, os melhores e piores momentos, eles são repetidos no livro de Deuteronômio. Há algo registrado em Êxodo 19, que quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, a glória de Deus se manifestou no cume do Sinai. A Bíblia diz que uma nuvem escura o envolveu, foi visto fogo, relâmpagos, vozes, trovões, a terra tremeu, e a Bíblia diz que a voz de Deus se fez ser ouvida. Quando Moisés está recapitulando esse evento, ele diz o seguinte: então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Basicamente, ele está dizendo, Deus deixou o sistema de áudio funcionando, mas não o de vídeo. Vocês apenas escutaram, mas não viram nada. Qual a razão? Verso 15 a 18, Deuteronômio 4. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Finalmente, nos versos 23 e 24, a advertência: tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. A primeira observação a ser feita de por que Deus decidiu conservar-se invisível aos nossos olhos é a questão da fé. Mas a segunda era o risco potencial da idolatria. Então Moisés, da parte de Deus, está dizendo, a razão pela qual Deus permitiu que a voz fosse ouvida, mas vocês não vissem nenhuma forma, é para que vocês não tentassem reproduzir a forma vista em imagens de escultura e em ídolos. O verso 23 e 24 vai falar sobre não fazer nenhuma forma de imagem, nenhum tipo de ídolo. Isso, na verdade, era um dos 10 mandamentos, mas Deus relaciona o não mostrar nenhuma imagem com esse risco potencial, que é o que eu chamo da questão da idolatria ou a inclinação do homem a fazer para si imagens. A terceira observação, que pode entrar aqui como motivo de Deus se conservar invisível, ela pode ser entendida a partir de um diálogo entre Deus e Moisés. Moisés já tinha experiências extraordinárias com Deus, mas nós percebemos que em Êxodo 33 ele faz um pedido ousado, abusado para Deus. Ele diz ao Senhor, mostra-me a sua glória. Qual foi a resposta de Deus? Em Êxodo 33, de 20 a 23, nós vemos Deus respondendo, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Nessa resposta de Deus, nós vemos que o fato de ninguém ter visto forma alguma da parte de Deus não significa que ele não possua uma forma, mas que Deus intencionalmente decidiu ocultá-lo. E o que ele está dizendo para Moisés é, homem nenhum pode ver minha face e suportar. O terceiro aspecto, o motivo pelo qual Deus decidiu permanecer invisível aos nossos olhos, diz respeito à nossa limitação humana, à nossa incapacidade de suportar a manifestação da glória dele. Nós citamos no início, 1 Timóteo 6,16, que não apenas diz que Deus habita em luz inacessível, mas a Bíblia diz a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. O que significa não é capaz de ver? Eu e você não podemos suportar essa glória. Se nossos olhos vissem a face de Deus, uma revelação plena de quem Ele é, nós seríamos desintegrados por essa glória. Então Deus está dizendo para Moisés, não vai rolar. Mas o que Deus vai dizer para Moisés é o seguinte, o que eu posso é dar a você uma experiência onde você vislumbre algo menor, onde você não enxergue uma manifestação plena. Então Deus diz, vou te colocar na fenda da rocha, eu cubro com a mão, quando eu passar, eu te deixo me ver pelas costas. Nós chamamos isso na teologia de teofania.
Toda aparição de Deus na Bíblia, né, nós normalmente chamamos de teofania. Mas, pastor, isso não é uma contradição? Porque o Senhor começou citando vários textos. Ninguém jamais viu a Deus, não viram a sua forma. Ele é o Deus invisível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. Nunca ninguém viu Deus. E agora, de repente, Deus está dizendo para Moisés que Moisés o veria, não só Moisés. Vários outros tiveram essa experiência que nós chamamos de teofania. Teofania não só fala de uma aparição de Deus, mas ela nos explica por que é que Deus nunca pôde se revelar de forma plena e completa. Algo que eu sempre digo a todo mundo que está estudando a Bíblia, é que a palavra de Deus é perfeitamente harmônica na sua revelação, ela não se contradiz, jamais. Então, diante de qualquer aparente contradição, eu sempre gosto de destacar que o que a gente tem é um desafio de interpretação. Então alguém outro dia perguntou, mas pastor, a mesma Bíblia que diz que ninguém viu a Deus, vai falar de gente que viu a Deus. E aí, viu ou não viu? Viram ou não viram? E a gente pode dizer, tanto viram quanto não viram. Por quê? Os poucos que viram, nunca viram nenhuma expressão plena de quem Deus é. Então, para quem se registra que viu, Deus diz, eu deixei você ver alguma coisa. Mas quando a Bíblia está dizendo que ninguém viu, Deus está dizendo, ninguém viu o que realmente tem para ser visto. Dá para entender a diferença? Toda manifestação de Deus sempre será limitada. O próprio Moisés, antes de pedir a Deus, eu quero ver a sua glória, ele teve uma experiência. A experiência, né, de Êxodo 3 e 4, da sarça. O próprio anjo do Senhor se manifesta na sarça, né? Deus se identifica, aliás, quando você encontra na Bíblia a expressão o anjo do Senhor, artigo definido, não um indefinido, um qualquer, mas o anjo, sempre o que você tem ali é uma aparição do próprio Deus. Né? É atribuído ao anjo do Senhor nomenclaturas, ações que cabem só a Deus e a nenhum tipo de anjo. Culto e adoração é rendida, o que anjo nenhum ao longo da Bíblia aceita. E nós percebemos sempre que as pessoas tiveram uma experiência com isso, podem, né, dizer de alguma forma que viram a Deus. Mas sempre são aparições limitadas. Então o próprio Moisés, que já teve essa experiência na sarça, em Êxodo 24, 9 e 10, agora ele não está sozinho, a Bíblia diz assim, Moisés, Arão, que era seu irmão, sumo sacerdote, Nadab e Abiú, 2 dos filhos de Arão que morreram, a Bíblia diz, e 70 dos anciãos de Israel. Ou seja, era um grupo, tinha uma galera. Subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam, ou seja, não morreram. Mas se viram Deus, por que é que Moisés está dizendo, mostra-me sua glória? Porque ele está dizendo, tudo que o Senhor mostrou até agora não chega perto de quem o Senhor realmente é. Aliás, essa declaração de Êxodo 24 diz que viram sob os seus pés como que uma pavimentação de pedra de safira. Parece que eles viram mais a base do trono do que a pessoa que estava sentada no trono. Sempre são manifestações limitadas. Foi isso que aconteceu com Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece e ele percebe que ela, ele diz, vou morrer. Mas depois ele levanta o altar e dá o nome ali, Jeová Shalom, o Senhor é paz. Tipo, Deus não queria me matar. Ele não apareceu para me matar, porque havia esse senso comum. Quem verá Deus vai morrer. Manoá, o pai de Sansão, depois de um anjo do Senhor aparecer para ele, quando ele percebe o que realmente está acontecendo, ele diz para sua esposa, nós vamos morrer. Está lá em Juízes 13, de 20 a 23. A mulher disse, se o Senhor quisesse nos matar, ele não teria aceito das nossas mãos o sacrifício e ambos viveram. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam todo o tempo. Então, pastor, viram a Deus ou não viram? Tanto viram quanto não viram. Porque o que eles viram nunca foi uma manifestação plena ou completa de Deus. Sempre foi uma manifestação limitada, essas teofanias. Por quê? Porque o homem não tem estrutura ou condição de suportar uma manifestação da glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, recapitulando. A razão, número 1, pela qual Deus decidiu se manter invisível. A questão da fé. É a convicção do que não se vê. Segundo, que não reproduzíssemos isso em imagens de escultura ou ídolos. Terceiro, porque nem podemos suportar uma manifestação completa de quem Ele é. A esperança do meu coração é a palavra que Deus nos dá por meio do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13,
né? O apóstolo Paulo diz que agora nós conhecemos em parte, mas ele diz que chegará o dia onde nós seremos plenamente conhecidos, né? Conheceremos plenamente como também somos plenamente conhecidos. Isso está lá no verso 12 de 1 Coríntios 13. Ou seja, se Deus é onisciente, me conhece por completo, não há nada que ele não conheça, e um dia eu vou conhecê-lo da forma como ele me conhece, significa que haverá uma revelação plena de Deus um dia. Isso certamente se dará depois da redenção do nosso corpo, né? Quando eu e você tivermos a estrutura, depois da glorificação, da redenção completa, para suportar a glória de Deus sem morrer. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa esperança de que um dia o veremos, temos o entendimento de que o nosso relacionamento com Deus hoje vai mantê-lo nesse lugar de o Deus invisível. Isso para mim sempre foi suficiente. Eu dizia para Deus, eu entendo os motivos, eu me inspiro com a possibilidade de vê-lo no futuro, isso me enche de esperança e está tudo bem. Mas em julho do ano passado, eu estava no início de um jejum prolongado, eu tenho feito um desses por semestre nos últimos anos, e eu tenho procurado ler sempre a Bíblia toda durante esses 40 dias do jejum, e eu estava no início, nos primeiros dias ainda. E eu me lembro que estava pregando no México, e tinha pedido ao pastor, né, que me ajudasse para que eu pudesse ter acesso a uma academia e poder me exercitar mesmo durante o jejum. E eu lembro que eu fui para lá fazer um cardio. Então, normalmente, eu boto os fones de ouvido, ligo louvor e adoração alto, não quero escutar música na academia, para mim é um tempo de oração. Mas quando eu subo naquele elíptico para fazer o cardio, eu sinto um incômodo da parte de Deus. Leia a Bíblia. E eu penso, não é a hora de ler a Bíblia, né? Porque a hora que você está movimentando os braços, dificulta você ficar rolando a tela para a leitura. Mas aquilo era um comando claro. Então, eu simplesmente, em vez de dizer, vou só orar, vou ler a Bíblia. E a minha leitura estava exatamente no início de Deuteronômio. E aí eu pego Deuteronômio 4, o texto que nós lemos. Quando Deus fala a respeito de não ter mostrado nenhuma forma para que nós não reproduzíssemos isso, imagens de escultura. E nesse dia Deus começou a falar comigo o que é o cerne da mensagem de hoje. Até agora eu só preparei o entendimento do que vem. E o Senhor falou comigo, você tem entendido a visão do Deus invisível, tem entendido motivos pelos quais eu não me revelei, mas o Senhor falou comigo, você não enxergou o quadro completo. E diz, quando você olha para Deuteronômio 4, você acha apenas que eu proibi a idolatria de uma forma geral. Tipo, não me troque por outros deuses. Mas o que Deus me disse foi, essa não é a única proibição, me trocar por outros. Deus diz, eu nunca mostrei a minha forma para que o meu povo não fizesse uma imagem minha. Ou seja, Deus estava dizendo, eu não quero só que vocês não façam imagem de outros. Deus está dizendo, eu não quero que vocês façam nenhuma imagem minha. Deus está dizendo, se eu mostrasse uma aparência, eles poderiam tentar reproduzir o que viram. Isso não era uma imagem de outro Deus, seria uma imagem do próprio Deus isso. Mas Deus diz, nem isso eu permiti. E é nesse momento que o Senhor abre os meus olhos para entender que o tropeço inicial da nação de Israel não foi trocar Deus por outros deuses. Quando Moisés sobe aqueles 40 dias e 40 noites para ouvir Deus, receber de Deus os 10 mandamentos e estar no monte, você precisa entender um desenho de algo que começa antes. No capítulo 19, quando a glória de Deus se manifesta no alto do monte, e Deus fala em voz audível, um som de buzina, né, relâmpagos, trovões, o povo fica apavorado. Mesmo não vendo nenhuma forma, só de ouvir a Deus eles ficam apavorados. E eles falam para Moisés, nós não vamos suportar Deus falando, nós vamos morrer. Então que ele fale com você e você fale com a gente. Depois do povo falar assim, Deus diz para Moisés, de hoje em diante, eu falo com você e você fala com o povo, eles não vão mais me ouvir. Significa que o povo manda em Deus? Que eles é que decidem a revelação de Deus? Não, significa que Deus não vai entregar nada para quem não dá valor. Isso é algo que nós temos que aprender. Deus diz, não valorize minha voz, não vão ouvir mesmo. Deus diz, a partir de hoje eu falo com você, Moisés, você fala com eles. Qual o problema? Êxodo 32 nos diz o seguinte, eu vou ler do 1 a 5. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então agora eles não ouvem mais Deus. Quem ouve Deus é Moisés. E Moisés fala com eles. Mas Moisés sobe para o monte. E depois de 40 dias, estamos falando de quase 1 mês e meio, o homem não dá sinal de vida. Isso significa o quê? Que o povo está todo offline, espiritualmente falando. Eles perderam a conexão com Deus.
Porque Deus fala por meio de Moisés, ninguém sabe o que foi feito do Moisés. Não tinha, gente, um celular para Moisés mandar o WhatsApp para Arão, ó, a nuvem na glória está densa, eu não sei quando é que eu volto. Eles simplesmente viram um cara que foi 1 mês e meio que subiu, nunca mais voltou. E agora eles chegam para o Arão e dizem, faça deuses que vão adiante de nós. Eu ficava revoltado quando eu lia isso. Trocaram Deus tão depressa, depois de tudo que ele fez. O texto continua e diz assim, Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Eu ficava ainda mais indignado, além de trocar Deus por outro. Deram para o outro, que não era Deus de verdade, era só um ídolo. Deram para ele a moral de tudo que Deus fez por eles. Eu ficava indignado. Mas olha o verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Amanhã haverá festa ao Senhor. Na grande maioria das versões bíblicas, quando você lê o verso 5 dias do 32, a palavra Senhor, assim como em vários lugares do Antigo Testamento, ela vai aparecer em letra maiúscula, toda ela, caixa alta. O que é que significa isso? Isso significa que a palavra que foi traduzida como Senhor, que foi utilizada no original hebraico, é o nome de Deus, o nome sagrado de Deus. O nome com o qual Deus se revela era composto de 4 consoantes, não tinha vogais. Portanto, era um nome impronunciável. Nós o chamamos de tetragrama. Aí toda a tentativa de dar um fonema a isso são imaginações da nossa parte. Então outro dia alguém falou, da onde saiu o nome Jeová, Iavé? Falei, são tentativas de colocar vogais nesse tetragrama. O nome impronunciável de Deus. Então quando Arão diz, amanhã haverá festa ao Senhor, ele está dizendo, esse ídolo não é outro Deus. Eles apenas deram uma imagem possível para Deus, para que eles pudessem cultuar ao Senhor. E nesse momento, Deus começou a falar ao meu coração e diz, você nunca entendeu esse aspecto. Você sempre olhou para a proibição de Deuteronômio 4, apenas como se eu não quisesse outros deuses. Mas Deus diz, eu nunca quis uma imagem de mim. E o cerne dessa mensagem se limita a uma frase que eu quero apresentar a você agora. Não limite Deus. Por que é que Deus nunca quis uma imagem de si? Porque não há imagem que possa representar um Deus infinito, um Deus grande a ponto de ser imensurável. Não há nada que possa ser reproduzido que não diminua, que não o limite. Mas porque Deus nunca quis que nós o limitássemos. Será que ele tem um problema de altivez? Será que ele tem um problema com o ego? Será que ele se sentiria menos Deus se nós não reconhecêssemos a sua grandeza? Evidente que não. Deus não precisa do meu e do seu reconhecimento. Paulo, pregando em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas, Atos 17, como se precisasse de coisa alguma. Não há nada que eu e você possamos fazer, oferecer, que Deus tenha necessidade. Ele é absoluto, ele é perfeito, ele é pleno, ele é completo em si mesmo e ele não tem falta de nada. Então qual o problema de não reconhecer a grandeza de Deus? De diminuí-lo, reduzindo a uma imagem menor. O problema não é de Deus, o problema é nosso. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos diminuindo aquilo que nós poderíamos experimentar da parte de Deus. Quem está entendendo? Então eu comecei a perceber a partir daquela experiência, desde os primeiros dias do jejum, porque Deus chamou minha atenção logo no início da leitura de Deuteronômio. Eu estava com tudo fresco, de Gênesis até o livro de Números, mas ainda recapitulei aquilo. E eu comecei a observar na Bíblia toda, do início ao fim, quantas vezes Deus chama a nossa atenção para não diminuirmos quem Ele é. Para que haja sempre uma percepção da sua grandeza. Para que haja um reconhecimento de quem Ele é. E eu fiquei impressionado. Eram tantos textos que eu fui destacando e marcando ao longo daquela leitura que seria impossível apresentar essa quantidade de textos em qualquer reunião. Mas no livro de Isaías, no capítulo 40, um dos textos que chama a minha atenção e eu gostaria de ler com você, apesar de ser um texto um pouquinho maior do que o que habitualmente a gente lê numa mensagem. A partir do verso 12, Deus diz assim, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Gente, em toda a literatura antiga, parte das alegorias usadas para expressar o conceito de imensidão, de grandeza, ela sempre se referia aos céus e aos oceanos.
Deus pega o maior conceito de grandeza que o ser humano tem. E ele pergunta, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Aquilo que você acha que é figura de imensidão, Deus diz para mim, eu brinco de medir com a mão. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em balança, em romana, e os outeiros em balança de precisão? O texto continua, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Pode ir seguindo. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Agora olha o 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Ele diz o que você acha que é muita gente. Deus diz para mim, é um grão de poeira na balança. 16. O Líbano na Bíblia, gente, é apresentado como lugar dos bosques, da concentração de madeira. Então, para você ter uma ideia, equivale ao que nós pensamos hoje quando falamos da Amazônia, né? A grande concentração de madeira. É um lugar, sempre você lê nos Salmos, onde se refere não só aos bosques, mas aos animais. Deus diz, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Deus diz, junta essa madeira toda, esses animais todos, não dá um sacrifício para mim. Verso 17, todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. 18, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Deus está dizendo, não há nada que você possa usar para comparar comigo. Eu sou maior do que tudo, eu sou maior do que todos, eu sou maior do que qualquer capacidade de mensurar minha grandeza. Então Deus está dizendo, reconheça a minha grandeza. Não me diminua, não me limite. Verso 19. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forge para ela. 20, vamos continuar rápido. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Outras traduções diz a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. E de repente eu começo a perceber ao longo de toda leitura bíblica, correndo o texto sagrado todo de Gênesis a Apocalipse, a quantidade de informações que nos mostra que Deus jamais se sentirá inferior se nós não reconhecemos sua grandeza. Mas se eu e você limitamos a sua imagem, nós não podemos desfrutar dele plenamente. É por isso que em Números 23, 19, você vê Deus dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude ideia. Ele diz, não me compare com um de vocês. É por isso que você vai ver declarações sobre pessoas que experimentaram algo extraordinário. Romanos capítulo 4, versos 20 e 21, fala de Abraão como pai da fé, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Pessoas que não entram na percepção da grandeza ou do poder de Deus não viverão o extraordinário, não viverão o sobrenatural. É por isso que na anunciação o anjo diz em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O tempo todo ele chama a nossa atenção para isso. Marcos 10, 27 diz que Jesus, olhando para os seus discípulos, disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O tempo todo Deus nos chamando a mentalidade, o reconhecimento da grandeza, do poder e da possibilidade de Deus. Ninguém jamais na história fez nada diferenciado para Deus sem uma percepção da sua grandeza.
O rompimento espiritual, não importa se estamos falando da vida pessoal ou ministerial, está associado à revelação, ao conhecimento de quem Deus é. Daniel 11:32 diz, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. O conhecimento de Deus impacta quem você é, sua identidade, impacta aquilo que você faz, seu poder de realização. Então, quando Salomão está para construir o templo, e nós estamos afirmando aqui que o que fazemos para Deus é proporcional à percepção da sua grandeza, ele manda um recado para um dos reis vizinhos, fornecedores de material para o templo. Segundo Crônicas 2, 5 e 6, ele diz, o templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Nunca antes na história um templo tão suntuoso, grande, excelente, glorioso havia sido levantado. E Salomão está dizendo, nós vamos fazer isso por quê? Por um motivo, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele diz, ninguém vai ter uma casa que ganhe da de Deus. Mas depois de dizer que Deus ia ter a casa, ele diz o seguinte, no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo? Visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter. Aleluia. E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Salomão diz, o que nós vamos fazer é chamar essa casa de grande comparado ao que os outros deuses não são deuses têm. Mas nem essa casa, por maior que seja, é suficiente para ele. Nem os céus dos céus o podem conter. E diz, eu entendi, esse é só um lugar para queimar incenso, é só um lugar de oração e adoração. É apenas um lugar para que a gente conecte-se com aquele Deus que não cabe em lugar nenhum. A percepção de grandeza é algo que eu e você precisamos. É por isso que vários textos apontam na mesma direção. Não importa se estamos falando da adoração dos salmos. Salmo 145, 3, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável, é imensurável. A Bíblia diz, não há forma de medir a sua grandeza. Isaías 46, 5, Deus pergunta, com quem vocês vão me comparar? Ele ainda vai afirmar adiante, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. O tempo todo nos chamando a essa percepção da grandeza de Deus. E qual é o ponto? O ponto a ser observado é, sabemos que a maioria de nós não faria uma imagem de escultura literal e física. Mas a pergunta a ser feita é, será que no nosso coração nós não criamos uma imagem de Deus? Imagem no sentido de imaginação mesmo, que o limita. Será que nós não estamos definindo Deus pelo histórico do que Ele já fez e limitando Ele somente ao que Ele já fez, o que nos impede de entender tudo o que Ele ainda quer fazer? Porque isso pode acontecer com qualquer um. A Bíblia diz que nunca jamais se levantou profeta como Moisés, a quem Deus falasse face a face, e que fosse um homem de tanto poder, sinais e maravilhas. O único que pode desbancar Moisés dessa posição é o Senhor Jesus, quando se manifesta. Mas Moisés que era o cara dos sinais e milagres. Quando o povo, em Números 11, começa a chorar, lamentar, que está com saudade da comida do Egito, que não aguenta mais só comer maná, maná, maná o tempo todo, e eles começam a pedir para Deus carne. A Bíblia diz que Deus se indignou. E Deus disse, quer saber? Eu vou mandar carne para vocês comer o mês inteiro. E vocês vão comer carne até sair pelas narinas. Quando Deus fala isso, o Moisés tenta dar uma aula de logística para Deus. Números 11, de 21 a 23, diz, Moisés, porém, respondeu, esse povo no meio do qual estou é de 600.000 homens de pé. E tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão durante o mês inteiro. Quem já fez um churrasco para muita gente, sabe o pesadelo logístico que é isso. Eu fico imaginando dar churrasco para 600 homens. O pesadelo logístico já seria um churrasco só para 600 homens. Ele está dizendo 600.000 homens, fora mulheres e crianças, para comer carne um mês inteiro. Aí o Moisés começa a dizer para Deus, quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para ele todos os peixes do mar? Moisés está dizendo, Deus, nem se passar a rede no mar inteiro, deve ter carne para essa nuvem de gafanhotos, para esse bando de gente esfomeada. É como se ele dissesse para Deus, eu sei que o Senhor faz, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor opera milagre, mas tem que ter algum limite em algum momento. O que é que Deus responde? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E Deus pergunta para Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Ele está dizendo, está me diminuindo, Moisés. Quem você acha que eu sou? Quem você pensa que eu sou? E a pergunta a ser feita é, será que muitas vezes
Eu e você não estamos diminuindo a Deus com uma imagem que o limita somente ao que Ele fez, mas que não nos permite imaginar Ele fazendo mais. Eu creio que nesse momento de celebração, de olhar para trás, e com gratidão, bendizer ao Senhor por tudo que Ele fez, é também um momento onde nós não podemos definir Deus somente ao tamanho do ponto em que chegamos. Deus é maior. E uma história extraordinária será escrita por meio dessa casa, por meio da vida de vocês. Há coisas poderosas, gloriosas e grandiosas que nós ainda não vimos e que Deus quer fazer em nós e através de nós. E assim como quando Moisés desce no monte e vê aquele bezerro, ele não se contentou em apenas jogar fora. A Bíblia diz que ele moeu com aquela imagem. Porque toda e qualquer imagem que limita a Deus tem que ser destruída dentro de nós. E nós precisamos nos abrir para uma percepção de grandeza. Então, eu termino te desafiando. Cresça na revelação. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nenhum de nós já o conheceu de forma completa. Ele é ilimitado. Ele é o Deus infinito. Em 1 Coríntios 15, 34, Paulo diz: voltem à sobriedade como convém, não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Quando ele está falando de gente na igreja que não tem conhecimento de Deus, não é gente que nem sabe que Deus existe. Mas está dizendo: o conhecimento que vocês têm de Deus é tão pequenininho perto do que Ele é, que nem dá para dizer que vocês têm grandes coisas. E diz: voltem à sobriedade e não pequem. Agora a pergunta é: como podemos conhecer o Deus que não mostrou nenhuma aparência? O Deus invisível. Em primeiro lugar, por meio da sua palavra. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. A construção do entendimento de quem Deus é, da revelação, vem das declarações que Ele tem feito de si mesmo na Escritura. E eu e você precisamos entrar no lugar de tamanha clareza e compreensão dessas verdades, onde a gente não seja abalado. É por isso que nós precisamos combinar não apenas leitura bíblica, meditação, reflexão diária na palavra, com uma outra ferramenta, que é a oração. Infelizmente, a maioria dos crentes não ora muito. Dos que oram, a maioria estão reduzindo a oração a algo menor. Deus, em Jeremias 33:3, diz: invoca-me, que te responderei. Mas ele não parou aí. Ele também disse: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então tem a turma que não ora, tem os que oram só até a metade. Eu peço, Deus responde. Mas a oração é mais do que isso. Há uma linha a ser cruzada, que é quando eu e você entramos num ambiente de revelação. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Isso, quando começa a combinar com a revelação de Deus na Escritura, pode gerar em mim e você um nível de convicção, onde nós não vamos questionar Deus. Gente, em dezembro do ano passado, completei 30 anos de ministério pastoral. Eu não sei te dizer quanto atendimento, e aconselhamento eu já dei em 30 anos. Pastor não conta horas de atendimento, como piloto conta hora de voo. Então não sei dizer, mas foi muito. Milhares de pessoas. A maioria não percebe, mas quando está abrindo o coração e está choramingando as suas dificuldades, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração e as palavras revelam muito. Eu já vi gente insinuando: não, pastor, eu não acho que Deus foi justo comigo. Digo: como é que é? Hebreus 6:10 neles: Deus não é injusto. Se você não tivermos essa revelação, nós vamos avaliar Deus a partir de emoções, são baseadas em circunstâncias e não na revelação de quem Deus é. Não há a menor chance de Deus ser injusto comigo e com você. Não, pastor, é porque Deus não foi fiel. Outro dia um me falou, eu olho para ele e digo: como é que é? Deuteronômio 7:9 nesse camarada. Portanto, saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Não, pastor, é que Deus não protegeu. De como é que é? Romanos 8:31 nele. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outro dia questionando o amor de Deus, ou se Deus realmente se importa, e eu olho para ele e simplesmente digo: olha, Romanos 8:32, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus deu Jesus, que é o que ele tinha de melhor, e faz qualquer loucura por você, crente. Ah, mas Deus falou e não cumpriu. Digo: como é que é um Deus que mente? Hebreus 6:18 diz: é impossível que Deus minta. 1 Samuel 15:29 diz: a glória de Deus não mente nem muda de ideia. E quando a palavra de Deus fala sobre o amor de Deus, nós não podemos jamais questionar isso.
A mulher de Jó olha para ele e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Como quem disse, se Deus nos amasse, a gente não estaria passando nada disso. Jó vira para ela, porque a revelação que ele tem de Deus não foi construída em cima de sentimentos, nem da interpretação das circunstâncias, mas no que Deus diz que é. E ele olha e diz: você fala com uma louca. Em outro momento ele vai dizer: ainda que ele me mate, eu louvarei. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Romanos 8, 38 e 39 diz: eu estou bem certo. Essa convicção precisa estar dentro de mim e de você. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Decida não limitar a Deus. E a forma de fazermos isso, entrarmos nesse lugar, de mergulhar na palavra dizendo: eu quero uma revelação de Deus, de combinarmos isso com uma vida de oração, porque há uma química explosiva quando unimos essas coisas, e a percepção de Deus e da grandeza começa a crescer por obra do Espírito de Deus dentro de nós, e à medida que a percepção de grandeza aumenta, aquilo que seremos, aquilo que experimentaremos, será diretamente afetado por essa percepção. O Deus invisível não decidiu permanecer invisível porque não queria que você soubesse quem ele é, mas para que você não limitasse pela sua percepção dos sentidos. Que você pudesse mover no nível de fé e de revelação que o levasse além de qualquer percepção sensorial. Eu não sei você, mas para mim isso é empolgante. E eu vim te encorajar. Vamos nos relacionar de forma apropriada com o Deus invisível. Você recebe essa palavra? Deus começa o jejum chamando a minha atenção para essas verdades bíblicas. Mas no penúltimo dia, antes de terminar o jejum, Deus literalmente me visitou no quarto, na madrugada, de uma forma como eu nunca experimentei. E no ano passado, eu cheguei perto de começar a entender o que Salomão diz. Nem os céus dos céus podem te conter. Eu lembro do momento onde Deus me visita no quarto e a percepção da grandeza dele é inexplicável. Eu lembro que no dia seguinte eu ligo para minha filha e falo: filha, Deus entrou no meu quarto ontem. Ela diz: pai do céu, você ouviu Deus? Falei: graças a Deus que não. Ela: como assim? Falei: filha, não dá para explicar como algo tão prazeroso pode ser ao mesmo tempo tão assombroso e assustador. Não é um medo ruim, mas é um temor, é um senso de reverência, algo que é muito grande. Eu falei: filha, o quarto estava escuro, mas fechei meus olhos com toda a força. Não bastasse isso, eu me joguei da cama para o chão, e não só me ajoelhei com a cara no chão, mas eu cobria meus olhos com a mão. Eu pensava: ele é luz, não adianta, o quarto está escuro. Temor. Mas ela falou: pai, mas eu senti o lado que ele estava, porque eu falei: filha, era uma percepção tão real da presença. E eu falei: filha, esse é o ponto. Ele não estava de um lado ou outro. Ele estava em toda parte. Ele estava de um lado, ele estava do outro, à frente, atrás, em cima, embaixo, dentro, fora. Não dá para explicar isso. Meu Deus. Eu me sentia como fosse uma peneira que não pode conter a luz que a atravessa. Parece que aquela glória atravessava a matéria do meu corpo, da minha carne, impregnava a cama, guarda-roupa. Não dá para explicar. E arranhando essa percepção da grandeza dele, eu começo a pensar comigo: por que nós o diminuímos tanto? Mas Deus quer nos levar a esse lugar, onde com a mudança de percepção, a gente também experimente coisas maiores. Eu creio e quero declarar que esse ambiente hoje é um ambiente de milagres. Porque se permitirmos que Deus abra os nossos olhos e mude a nossa percepção, nós vamos entrar num lugar de experiências maiores. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Pai, nós oramos que não só aqui e agora, às vezes depois deixarmos essa reunião, que aquilo que o Senhor começou não apenas a falar, mas a fazer, não só não termine. Nós oramos que cresça, nós oramos que se multiplique para a glória do teu nome. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs e quero entregá-los aos teus cuidados e à tua graça, pedindo que a boa mão do Senhor os conduza a um lugar de uma revelação maior. Eu oro em nome de Jesus. Fale com Deus por um instante, do seu jeito, da sua maneira.
com as suas palavras, mas eu creio que alguns de nós precisamos nos arrepender de limitar tanto a Deus. Ou de nós precisamos moer essa imagem interior e dizer, Deus, eu preciso substituir essa imagem por uma revelação. Que o teu Espírito me guie nesse processo. Fale com Deus, em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.